E a gente vai continuar falando sobre esse assunto agora, porque na próxima quarta-feira a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a chamada PEC das Praias, que prevê a transferência de propriedades de terrenos da Marinha para estados, municípios e para iniciativa privada. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Bastidores CNN o relator da proposta, o senador Flávio Bolsonaro. Senador, seja muito bem-vindo à CNN Brasil. E eu gostaria de, da primeira pergunta, já questioná-lo se o senhor vai apresentar alguma mudança na última versão do relatório que o senhor apresentou. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, também o meu pronto e meu desejo, né, de pronto e plena recuperação da Larissa, Gustavo e Tainá, obrigado aí pelo convite. Bom, esse relatório foi apresentado logo antes do recesso, em julho ainda, com algumas alterações, Gustavo, porque essa PEC, houve muita mentira produzida no entorno dela, como essas, né, que algumas pessoas insistem em dizer que essa PEC seria alguma forma de privatização de praias. Na verdade, essa PEC nunca tratou de praia. A PEC tratava de terrenos de marinha, até para o nosso telespectador entender. É uma linha, imagina uma linha na Maré Alta, marcada em 1831. Aí você avança mais 33 metros do mar em direção à terra, e a partir dali, a partir dali sim, esse espaço é que nós teríamos aí os chamados terrenos de marinha. E a gente sabe que o Brasil já mudou completamente. Se você pegar alguns trechos, Gustavo, lá no Rio de Janeiro, quem conhece o aterro do Flamengo, aquilo tudo era mar antigamente. Tem algum sentido aqueles imóveis todos ali da Praia do Flamengo pagarem foro, laudêmio, taxa de ocupação para a Marinha, para a União? Não tem sentido nenhum. O Complexo da Maré, lá no Rio de Janeiro, que é uma área, no meu entendimento, de interesse de habitação social. As pessoas que estão naquela área estão no terreno de marinha, são mais de 8.300 imóveis ali, e que a ideia da PEC era fazer com que essas pessoas passassem a ter a propriedade definitiva dos seus imóveis, e dessa forma, por exemplo, deixar de herança para os seus filhos e netos. O que eu fiz nessa PEC agora, para responder a sua pergunta, Gustavo, o relatório que vai à pauta na quarta-feira na CCJ, eu acho que o governo está sendo burro de impedir ou de atrasar essa votação, porque isso aqui vai aumentar a arrecadação da União, eu vou explicar como. E essa PEC eu trouxe a legislação que já diz que praia é um bem público de acesso universal, que ninguém pode criar nenhum empecilho para ter acesso à praia ou ao mar ali daquela área. Eu trouxe isso para o texto da PEC, para que não restasse nenhuma dúvida de que nós não estamos tratando ou tentando privatizar a praia ou tentando impedir o acesso de ninguém. Então está lá, a praia é praticamente um território sagrado. A PEC trata das partes que estão ocupadas hoje. O que não está ocupado continua sendo ali o terreno de marinha. E as praias, nessa interpretação, como é um terreno desocupado, também não estaria atendido pela PEC. Esse é um ponto. E outro ponto principal, houve mais alterações, tá, Gustavo? Mas esses dois pontos eu destaco. O segundo ponto que eu destaco é que, na cessão onerosa, porque as pessoas que estão hoje em propriedade de terrenos de marinha, elas vão poder ter o título de propriedade de forma gratuita, esse exemplo que eu dei, né, do Complexo da Maré, por exemplo, ou onerosa. O que é cessão onerosa? A pessoa vai pagar para a União uma parte disso. E lá em 2019, durante o governo Bolsonaro, o ministro da Economia, na época, estimava que se essa PEC fosse implementada, haveria uma arrecadação em torno de 140 bilhões de reais em todo o Brasil, porque não pega só a parte litorânea de mar, pega as partes impactadas também por rios. E esse valor atualizado hoje ultrapassaria os 185 bilhões de reais. Em 2013, Gustavo, 2023, melhor dizendo, o governo arrecadou 795 milhões com foro e laudêmio. Então, a gente está falando de uma arrecadação anual de menos de 1 bi. Se a gente está falando que pode chegar a quase 200, a gente está falando de antecipar 200 anos de arrecadação de foro e de laudêmio para 1 ano. E esse recurso vai ser direcionado, aí, que é a novidade da PEC, para um fundo exclusivo para conservação de praias, tratamento de esgoto, tratamentos de água para que chegue água potável nas pessoas. Então, esse pode ser o maior fundo de preservação de praias da história do nosso Brasil. Essa demora em votarmos esse texto na CCJ acabou viabilizando que tivéssemos outras conversas, mais ideias, incluindo isso no relatório, e com isso eu acredito que a votação em um cenário racional era para ser unânime a favor dessa PEC.
Agora, senador, a gente viu a Larissa trazendo a informação já de uma ofensiva do governo para tentar impedir a votação agora, empurrar a análise a partir de um pedido de vista. O senhor conversou com os governistas para elaborar esse relatório, pretende acioná-los até quarta-feira e o senhor considera que a PEC tem maioria no Senado Federal? Olha, Tainá, eu acredito que nós temos maioria, sim, tanto no CCJ quanto no plenário. Eu conversei com diversos senadores, inclusive que são da base do governo, e é praticamente uma unanimidade. Em praticamente todos os estados têm terrenos que são terrenos de marinha, né, que são aí, tem esses problemas, né, ou de favelização ou de insegurança jurídica. Então, cidades aí como o Rio de Janeiro, Florianópolis, São Luís no Maranhão, Macapá, Manaus, Belém, uma série de cidades seriam muito, de moradores da cidade, seriam muito beneficiadas por essa PEC, em especial as pessoas mais pobres, né, que vão receber de graça esse título definitivo de propriedade. E o governo, mais uma vez, eu acho que a base do governo, a liderança do governo lá no Senado, deveria mostrar a PEC para o Haddad, né? Ele está tão preocupado em aumentar impostos, em criar todo tipo de taxa para aumentar a arrecadação e continua aumentando o gasto do governo. Eu estou aqui dando, um senador de oposição, dando de bandeja para o governo antecipação de 200 anos de foro e de laudêmio, que pode chegar a uma marca expressiva de quase 200 bilhões de reais em um ano. Então não precisava nem aumentar, ficar buscando novas formas de criar taxa, de enfiar a mão no bolso do cidadão, uma vez que isso aqui é uma relação totalmente ganha-ganha. É bom para o governo, é bom para a população e é bom para os estados e municípios. Senador, o senhor trouxe uma informação muito importante, que é esse fundo de preservação ambiental. Esse era um dos pontos em que os especialistas nas audiências do Senado Federal criticavam a possibilidade de haver um dano ambiental, mas há uma outra crítica em relação à soberania nacional, que poderia ameaçá-la. Como o senhor responde a essas críticas? Isso não tem o menor cabimento, né? É um argumento totalmente falacioso, porque a gente está preocupado agora que vai entrar a marinha inglesa aqui na Copacabana e vai dar tiro para dentro ali dos prédios em Copacabana, e essa distância de 33 metros vai impedir que isso aconteça, portanto tem que ficar uma área de segurança ali. Isso não, esse para mim é o argumento mais fora da realidade que eu ouço nos debates, e como você falou, essa inovação que eu trago, com essa possibilidade de quase 200 bilhões de reais estarem em um fundo que vão ser exclusivos para a preservação de praias, levar o tratamento de água e de esgoto para as pessoas que moram, que são mais pobres e que moram nesses terrenos de marinha. Isso tudo não é uma grande engenharia que eu acho que o Poder Legislativo dá a sua contribuição para resolver esse problema, que há uma insegurança jurídica. A gente está falando aqui de um foro, por exemplo, que é 0,6% ao ano, aluguel que você tem que pagar para a União. Ou a taxa de ocupação, que é a mesma coisa, só que quem paga de 2% a 5% a taxa de ocupação é aquele que foi morar naquele local após a área ter sido demarcada como terreno de marinha. Ou então o laudêmio, que a gente está falando aí que já são as 5% que você paga quando você vai transferir o domínio útil desse imóvel para uma outra pessoa, além do IPTU que você já paga. Então, sem dúvida alguma, vai dar mais segurança jurídica, é menos imposto para os cidadãos brasileiros, e aí um fundo que esse sim, de verdade, não é essas balelas de fundo Amazônia, né, que as autoridades internacionais que não preservam as suas florestas vêm aqui no Brasil dizer que vão ajudar financeiramente o Brasil a preservar a Amazônia. Quando a gente olha ali para Copacabana, diversas praias no Rio de Janeiro, com línguas negras atravessando áreas nobres, causando ali danos à saúde dos banhistas, esse sim é um fundo real, que eu estou falando qual é a fonte de recurso que vai poder ser usada exclusivamente para a preservação de praias. Repito, Gustavo, é o maior fundo de preservação de praias da história do nosso Brasil. O senhor mencionou aí indiretamente na sua fala o corte de gastos, o pacote fiscal apresentado pelo governo. Queria saber qual é a posição da oposição no Senado Federal. Os senhores estão de acordo? A avaliação que o senhor faz e como é que vocês recebem, inclusive diante da informação do presidente do Senado, na semana passada, ele publicamente sinalizou a intenção de fazer votar, claro, com possíveis alterações, esse pacote sobre o corte de gastos, desde que deixasse de fora aquela proposta sobre a isenção do imposto de renda, ou deixasse para o próximo ano. Esse também é o entendimento da oposição, senador? Esse é um governo pródigo, né? Aquele que gasta compulsivamente. Até no momento de anunciar um pacote de corte de gastos, a imprensa tem que parar de chamar isso de pacote de corte de gastos. É um pacote de aumento
de despesas. E óbvio que o governo fica preocupado com uma impopularidade de uma parte desse projeto, e para tentar compensar, ele estoura a boca do balão logo, né, e faz uma medida dessa populista, porque apesar de ser promessa de campanha tanto do Lula quanto do presidente Bolsonaro, o momento de se fazer uma isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, o momento é quando as contas estiverem equilibradas, né? Quando a gente estiver apontando o nosso orçamento para algo controlado, quando a nossa taxa de juros estiver numa descendente, quando nós não tivermos ameaça de inflação, e tudo que o governo não faz, o governo atual não faz. Então, óbvio que não cabe votar isso, aí o Congresso Nacional vai ter que salvar o governo e salvar o país, em especial os mais pobres, que sofrem com o aumento da inflação, e tirar desse pacote que foi enviado ao Congresso Nacional essa parte que é de aumento de despesa, a gente focar na parte, sim, que é de contenção de gastos. Então, acho que nesse sentido, há um consenso, pelo menos no Senado Federal, dessa parte do texto, é o que nós vamos discutir agora, nessa semana, na reunião da nossa bancada de senadores. Senador, e como o senhor viu aquele pedido da Gleisi Hoffmann e do PT de arquivamento do PL da anistia? O senhor, qual é a avaliação do senhor? O senhor acha que tem que ser votado ou tem que ser arquivado? Olha, Gustavo, esse projeto vai ser votado em algum momento, eu não sei quando, a criação daquela comissão especial na Câmara para avaliar esse projeto teve até a concordância da nossa parte para que, antes de tudo acontecer, aquele maluco lá explodir com fogo de artifício lá, tentar matar a estátua com fogo de artifício. Muito antes, a gente já tinha o consenso entre nós ali, pelo menos de uma parte, de que era importante levar os parentes de quem está sofrendo isso tudo para dentro do Congresso Nacional, para essa comissão, para darem os seus depoimentos e para verem que não se trata de terroristas, né? Então, a gente está defendendo sempre que as pessoas pagassem pelas penas de depredação de patrimônio público. E, obviamente, isso não é um golpe de Estado, muito menos uma tentativa de golpe de Estado. Como o Alexandre de Moraes tenta a todo momento um jeito de tentar botar no papel algo que incrimine o Bolsonaro, né? É o direito penal do inimigo que ele tenta aplicar. Ele enxerga Bolsonaro como um inimigo e quer, de todas as formas, condenar, só que está difícil, né? Porque se tivesse elementos, já tinham sido oferecido denúncia há muito mais tempo. Aí ficam com esse grande complexo industrial de criatividade, e ele tem um gabinete próprio dele do ódio, que ele busca ali arrumar narrativas para que fundamente uma denúncia contra o Bolsonaro, e a gente percebe, cada vez mais a população percebe que é uma perseguição desenfreada, Gustavo. E o presidente Bolsonaro não está preocupado, né, com isso. Então ele está ali com toda tranquilidade, vai responder a esse processo que começa agora, né, com a PGR analisando se oferece ou não oferece denúncia, né, mas eu acho que é uma grande feijoada. Ele tentou colocar tudo dentro de um caldeirão só, um caldeirão de narrativas com muita falta de prova. É feijoada que não tem paio, que não tem costela, que não tem pé de porco, orelha de porco, é só água. Água com salsicha, que eles vão querer transformar em alguma espécie de denúncia grave, atentar algo contra o Estado Democrático de Direito, quando a gente sabe que a grande maioria do que está ali é um crime impossível. Alguém em sã consciência vai acreditar, Gustavo, que alguma daquelas pessoas ia sentar na cadeira de presidente da República, ia dar ordem para todo mundo e todo mundo cumprir? Né? Eles vão um plano de golpe, onde 5 pessoas, após eles matarem algumas autoridades, eles vão criar um comitê ali um gabinete de crise integrado por eles próprios para negociar com quem? Com o Exército, Marinha, Aeronáutica, com a Polícia Militar dos Estados, né? Com o Supremo, com o Congresso. É uma maluquice sem tamanho, e eu acho que com isso essa perseguição desenfreada acaba trazendo um grande descrédito para essa instituição respeitada, importantíssima para a democracia, que é o Supremo Tribunal Federal. E eu espero, sinceramente, que o Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, tenha a sensibilidade e a humildade de reconhecer que isso tudo foi uma tentativa de incriminar uma pessoa que, na verdade, não tem prova nenhuma contra essa pessoa, que ela não vai sequer ser denunciada. Esse seria, né, no mundo ideal jurídico, uma coisa a ser feita. Se não, esse processo todo, quando for ao Supremo, deveria ser declarado nulo, por completo, desde lá de trás. Porque a bagunça no país que isso já promoveu, isso não tem preço, não tem preço. Então, acredito que, por um lado, não há crimes. Não vejo sequer motivos para que se abrissem inquéritos policiais lá atrás, né? Porque o inquérito policial você é para investigar um crime. Quando não há crime, você não abre inquérito policial. Mas contra o Bolsonaro, vamos abrir o inquérito sim, porque a gente precisa atacar e precisa botar essa pecha deles que ele queria dar um golpe quando as coisas aconteceram no Rio de Janeiro, com ele longe daqui nos Estados Unidos, com o governo Lula, no meu ponto de vista, facilitando o quebra-quebra aqui na Praça dos Três Poderes.
Senador, o senhor falou de Paulo Gonet. Ele começa hoje com uma força-tarefa para justamente começar a analisar o inquérito da Polícia Federal. A gente já sabe que qualquer denúncia só virá no próximo ano. O senhor acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro será denunciado? E mais, a defesa abriu diálogo com o Procurador-Geral da República ou com seus auxiliares para tratar desse relatório da Polícia Federal? Se o senhor puder também, voltando ao tema da anistia, me responder se o senhor defende ou não a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse projeto. Bom, vamos lá. Você vê como é que tem a digital da perseguição em todo esse processo. Vocês viram alguma força-tarefa para investigar o Petrolão? Vocês viram alguma força-tarefa para investigar o Mensalão? Vocês viram alguma força-tarefa, né, para correr, para condenar a Palocci, Dirceu, Lula? Não, não teve. Mas com o Bolsonaro tem, né? O Bolsonaro realmente ele incomoda muita gente. Então, o que está sendo utilizado contra ele é a vingança, não é a lei, Tainá. E é óbvio que nesse processo de anistia, em algum momento, quando houver as condenações para frente, porque é jogo de carta marcada, né, você pode botar o Rui Barbosa para defender o presidente Bolsonaro, que as declarações dos próprios ministros antecipando os seus votos é muito clara de para onde vai esse cenário. Eu ainda espero, sinceramente, eu acredito que em algum momento vai baixar ali uma luz, né, de grandes juristas do passado para iluminar os nossos integrantes do Supremo Tribunal Federal, para que eles voltem a cumprir a lei, aí sim buscar uma pacificação do país, porque todo esse tensionamento que aconteceu deve ser a uma pessoa exclusivamente, chama-se Alexandre de Moraes, infelizmente. E como ele não tem humildade de reconhecer isso, não vai dar um passo atrás, né, para reconhecer os seus erros e que está usando o aparato público para perseguir uma pessoa honesta, que é o presidente Bolsonaro. Eu tenho que acreditar nos demais ministros que estão lá e que vão passar a cumprir a lei, porque uma hora o chicote vai mudar de mão, ele vai ser correto em um governo de direita usar a Polícia Federal para perseguir alguém de esquerda. Na minha ponte, uma pessoa, um deputado, um senador de esquerda que foi perseguido pelo PGR durante o governo Bolsonaro, que foi perseguido pela Polícia Federal durante o governo Bolsonaro? Não tem. Agora, eles não. Eles usam o aparato público para perseguir os seus opositores. E nesse momento, quando você não tem a que recorrer, já que o processo já está no Supremo Tribunal Federal, Tainá, o único caminho legal que existe é a anistia. Eu acho que nessa anistia não tem que incluir só o presidente Bolsonaro, tem que incluir Alexandre de Moraes, tem que incluir todos os policiais federais que estão fazendo esses absurdos, estão sendo usados pelo ministro Alexandre de Moraes. Em algum momento, isso aqui não é de forma alguma uma ameaça, eu estou fazendo uma constatação. Se você pega se o policial civil no estado do Rio de Janeiro faz o que o policial federal está fazendo agora nesse inquérito, ele está na corredoria, ele vai ser expulso da sua corporação. Porque está usando a inclusão do ex-presidente no projeto, então, senador? Tem que incluir o ex-presidente, o Alexandre de Moraes, os policiais federais, todo mundo tem que ser ampla, geral e restrita. Tinha que ser para todo mundo, porque hoje a narrativa que está se dando é que um lado não está cometendo crime, enquanto o outro lado, que eu acho que de verdade não cometeu crime, estão tendo crimes imputados contra eles. Então é uma bagunça generalizada, Tainá. E eu não vejo uma forma de haver um consenso a partir do momento que eu não enxergo ali um lapso de bom senso que venha a atingir o ministro Alexandre de Moraes, né, que é o relator que nem deveria ser. É um processo que nem deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Alguém que já está respondendo, inclusive, fora do Brasil, por uma suspeita de terem alguém na imigração americana tentado fraudar a entrada do Felipe Martins lá naquele país, que é muito grave lá, né? Se frauda para uma pessoa, pode fraudar para um terrorista também, então tem que investigar o que foi que aconteceu. Então, tem muitas pontas soltas ainda. Eu acredito que quanto mais passe o tempo, se houver ali um posicionamento lúcido, responsável do Procurador-Geral da República, ele vai saber responsabilizar quem tem que ser responsabilizado e não denunciar quem não tem que ser denunciado, como eu acredito que é o caso do presidente Bolsonaro. Senador, a gente ainda está na fase da PGR. A PGR vai analisar, eventualmente oferecer denúncia ou não, vai para o Supremo Tribunal Federal para julgamento. Caso haja uma condenação, o senhor considera importante, como já tem afirmado, o PL ou estudado, recorrer a uma corte internacional? Olha, Gustavo, isso eu acredito que a defesa, não posso falar pela defesa dele, eu não estou lá acompanhando, não li as mais de 800 páginas do inquérito, né? Mas eu acho que isso, independente do que o PGR vai fazer, a defesa vai ter que ir para essa linha também, né? Tem diversos precedentes no tribunal, lá no Tribunal de Direitos Humanos lá da ONU, de pessoas que
até revertem a sua situação jurídica no país quando se constata que houve uma perseguição, que houve uma ilegalidade, quando há uma condenação por um tribunal que não é um tribunal penal, né? Quando quem julga é um juiz claramente impedido, deveria estar impedido de julgar essas causas, porque ele faz às vezes do julgador, ele é a vítima, ele escolhe os investigadores, ele faz tudo. Isso aí é uma aberração. Em nenhuma democracia séria do mundo isso estaria sendo tolerado, né? Está sendo tolerado porque hoje é contra uma pessoa correta, o presidente Bolsonaro. Amanhã, quando deixar de ser, aí vamos ver se não vai mudar também o entendimento, né, de que isso não está certo, não está dentro da lei, é contra a Constituição. Então eu tenho toda a tranquilidade que assim, eu acredito que é natural que se faça essa denúncia, como já aconteceram, já houve comitivas de parlamentares que foram a organismos internacionais de direitos humanos para protocolar, mas agora a defesa do Bolsonaro especificamente, eu acredito sim que vai fazer isso, que esse é um caminho razoável, porque realmente quando a perseguição vem de uma pessoa que já está na instância máxima do judiciário, quando você não tem a quem recorrer, aí realmente não resta outra alternativa. Senador, são mais de 800 páginas, tem muitas denúncias e indícios contra Jair Bolsonaro, mas tem um ponto que me chamou a atenção que eu ainda não consegui compreender. Quando o ex-presidente fala, depois do inquérito apresentado pela Polícia Federal, ele fala que realmente foi discutido um estado de defesa ou estado de sítio à minuta. Eu gostaria de entender por que foi discutida essa minuta se o país não estava em guerra, se não havia uma convulsão social. Olha, mais uma vez, eu não conheço o que está no inquérito, para mim não tem fortes indícios, né, nem provas de nada, tem muita narrativa, como eu falei, uma feijoada só com água e salsicha, e que vão querer transformar num caldo grosso, né, para, enfim, chegar algo próximo de uma feijoada. Né? E olha, agora vocês querem me convencer que há uma tentativa de golpe usando a Constituição? Como é que é um golpe? Você vai fundamentar? Olha, conforme o artigo tal da Constituição, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? São peças que iriam ainda para o Congresso Nacional se fossem. Quer dizer, é um caminho tão longo. Não dá nem para tentar enquadrar o Bolsonaro naquela tese lá de domínio final de fato, porque realmente nada começou a ser, de fato, né, tentado. Ficou-se apenas na esfera ali da cogitação. Isso veio muito, Gustavo, o próprio presidente Bolsonaro já falou isso publicamente, por causa do Alexandre de Moraes. Porque se você analisar todo o processo eleitoral, eu não estou nem falando de urna eletrônica, não estou falando nada disso. Antes do processo eleitoral, durante o processo eleitoral, tudo que o Alexandre de Moraes fez sozinho ou manipulando a maioria do Tribunal Superior Eleitoral, ele desequilibrou a eleição. E quando a gente tinha ali indícios, aí sim, indícios de que algumas coisas erradas poderiam ter acontecido durante as votações, e nós formalizamos isso ao órgão que deveria ser maior interessado em investigar, que é o TSE, ao invés de investigar, e vão se lembrar que em poucas horas, num domingo à tarde foi protocolado isso, no domingo meia-noite ou na segunda, 1 da manhã, já tinha uma sentença pronta de mais de 100 páginas multando o PL em 22 milhões de reais. Um recurso que era algo que tinha um aspecto administrativo, não podia nem ser considerado algo dentro do processo que configurasse a chamada litigância de má-fé, que foi o fundamento do Alexandre de Moraes para dar multa de 22 milhões de reais num partido de uma forma completamente injusta. Naquele momento percebeu-se que não tinha a quem recorrer, não tinha o que fazer. E no nosso entendimento, como o Alexandre de Moraes se interferiu, pesou nas eleições, ele sabe disso. Eu não sei se é verdade, mas eu fico ouvindo aquilo porque ele fala com orgulho que o Lula deve a eleição a ele, nas rodinhas, onde ele frequenta. E tem testemunha sobre isso. Então, isso quer dizer, não podemos acreditar que porque nós não queremos o Bolsonaro, vale tudo para tirar esse cara do poder, do governo. Nós disputamos uma eleição limpa, sem cometer crime, sem comprar voto, jogando na bola o tempo inteiro, o presidente Bolsonaro sempre respeitando a Constituição, pagando um preço, inclusive, por isso, porque muitas pessoas aí, as mais exaltadas, queriam que ele tomasse alguma atitude enérgica e ele não quis tomar. Não houve nenhum fato fora da sua vontade, contra a sua vontade, que tivesse impedido esses projetos de andarem. Ele não deu andamento a nada. E ponto final. O Lula assumiu o governo, a transição do Bolsonaro para o Lula foi uma transição pacífica, colaborativa, entregamos um orçamento com mais de 52 bilhões de reais de superávit. O presidente Bolsonaro, em dezembro, você vai lembrar, Gustavo, em dezembro de 2022, o presidente Bolsonaro nomeou o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica escolhido pelo Lula. Olha, quem quer dar golpe e vai entregar a Força Armada para o comandante que seu inimigo, entre aspas, escolheu? Então é uma história que não para de pé.
Eu estou falando de forma genérica, mais uma vez, porque eu não conheço os detalhes do inquérito, mas confio plenamente que o presidente Bolsonaro não fez absolutamente nada de errado, tanto é que está aqui no Brasil defendendo a sua honra, arrastando cada vez mais pessoas por onde passa. Eu, a todo momento, sou abordado, seja em lugares mais pobres ou em lugares de classe média, alta, como dentro de aviões, com a solidariedade só aumentando com relação ao Bolsonaro, porque persegue, o povo se solidariza com quem é perseguido. Então eu tenho certeza que em algum momento vai ter que chegar nessa anistia para todo mundo, porque se depender da boa vontade do ministro Alexandre de Moraes, eu não estou percebendo uma luz no fim do túnel. Senador, para a gente finalizar a entrevista, voltando um pouco para a política eleitoral, o nome do senhor surgiu sendo ventilado por alguns aliados próximos como uma possibilidade para 2026. A gente está vendo a defesa se mexer, o senhor já falou da possibilidade de recorrer até a cortes internacionais, o que pode, inclusive, também vir com a reversão da inelegibilidade do ex-presidente, mas fato é que agora ele está inelegível, muito embora sempre diga que ele é o candidato da direita em 2026. Se o cenário da inelegibilidade se mantiver, o senhor é uma opção? Ele está inelegível porque fez uma reunião com embaixadores, mostrando as preocupações dele com o sistema eleitoral. E a outra razão é ele ter reunido milhões de pessoas aqui na maior manifestação pública da história de Brasília e de São Paulo. Acho que ele foi declarado inelegível por excesso de democracia, né? Levar o povo voluntariamente para a rua. E a partir do momento que o Lula foi descondenado, depois de ter roubado o Brasil todo, né, com toda a sua quadrilha estabelecida, ele foi descondenado, por que a situação do presidente Bolsonaro também não pode se reverter? Eu acho que isso vai acontecer em algum momento, seja com a anistia, né, seja com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, seja com a própria configuração do TSE, ou seja com o bom senso da maioria do Supremo Tribunal Federal, que no fundo sabe que se trata de uma perseguição e que o Bolsonaro não pode de forma alguma ser condenado por qualquer suposta tentativa de golpe. Então não existe o meu nome colocado. Isso jamais vai acontecer, né? Pela legislação eleitoral não posso falar que eu vou ser candidato ao Senado à reeleição. Eu pretendo ser candidato ao Senado lá pelo Rio de Janeiro, um estado onde a gente fez uma grande quantidade de mais de 80%, quase 90% dos prefeitos eleitos são aliados nossos do PL ou de outros partidos. O governador do Rio de Janeiro está fazendo um bom trabalho, é uma figura importante. Então nós temos muitas lideranças fortes. Temos tudo para sair lá do Rio de Janeiro com 2 vagas de Senado, das que vão estar em disputa, por o campo da centro-direita. E é assim que eu estou atuando, Tainá, desde a eleição municipal. Focado muito nesse projeto de buscar aí uma continuidade do mandato, se assim o partido entender, né, que eu mereça concorrer lá na frente em 2026. Nós conversamos com o senador Flávio Bolsonaro. Senador, muito obrigado pela entrevista. Espaço sempre aberto para o senhor aqui no Bastidores CNN. Obrigado, boa tarde a todos.